Gente, pauta importante no Balanço Julho Verde. Mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Para que você tenha uma ideia, o Instituto Nacional de Câncer alerta para este ano 39.550 novos casos em todo o país. Então, a prevenção é uma coisa muito séria que a gente fala sobre aqui no Balanço. Sobre a prevenção. É uma coisa muito importante, não tem que se brincar. Reforçando sempre a importância do diagnóstico precoce, tudo bem antes, mas para tanto, vamos entender tudo isso recebendo em nosso estúdio o especialista oncologista Dr. Miguel Tenório. Ele vai conversar com a gente. Doutor, é sempre bom conversar contigo. Essa facilidade que nós temos de diálogo, né, doutor? Eu já te pergunto sobre os sintomas, sobre esse tipo específico de câncer. Os sintomas, eles existem ou podem ser até assintomáticos? Pode haver ausência de sintoma, doutor? É muito incomum, na verdade. Boa tarde. Boa tarde, querido. A todos. É muito incomum que esses tumores sejam assintomáticos, né? Os sintomas, geralmente, eles aparecem como uma mancha branca ou vermelha na boca, que não melhora, uma afta que não melhora, uma dificuldade para engolir, uma rouquidão nova, ou até mesmo um gânglio, né? Que a gente chama de íngua, no pescoço e que não melhora, que é doloroso. Então, normalmente, algum sintoma aparece. Então, é bom ficar atento com relação a isso. Surgiu o problema, você já percebe. E os principais fatores de risco, quais são eles? Então, os principais fatores de risco são, principalmente o tabagismo, talvez seja o maior fator de risco, o etilismo também pesado, é um fator de risco importante, e para o câncer de boca, em especial, o vírus HPV, né, que é o papiloma vírus humano adquirido por via sexual e que tem vacina na rede SUS para crianças de 9 a 14 anos. Doutor, é sempre bom conversar contigo e a gente sempre fala de uma forma assim sistemática. A gente está sempre repetindo, olha, o diagnóstico é importante, o quanto é importante fazer exames. Eu até comentei contigo, eu não havia feito o exame, por exemplo, de tireoide a vida inteira. E me foi proposto, falei, vai fazer. Eu falei, eu não tinha feito. Falei, o quê? Você nunca tinha feito? Falei, não, nunca fiz. Então, o diagnóstico precoce, qual é a importância? Ele resolve mesmo? É toda a diferença com relação a um possível tratamento, doutor? Sim, sem dúvidas, o diagnóstico precoce, ele impacta diretamente no tratamento, porque se diagnosticado de forma precoce, esse tipo de tumor tem uma chance de cura de até 90%. O grande problema é que 70% dos casos, quando chegam ao médico, já chegam em estágios avançados e nem sempre a cura é possível. E com relação aos tratamentos, eu também comentava contigo aquele pavor, aquele mito. Eu venho de um tempo em que se falava assim, olha, fulano tem aquela doença. Você não citava câncer, não se citava até pelo medo que tinham. A oncologia, ela tem avançado demais? As possibilidades de recuperação com relação aos tratamentos são muito grandes? Há grandes avanços nesse sentido, doutor Miguel? Sim, sem dúvidas, a oncologia talvez seja uma das áreas da medicina que mais avança a cada dia. Nós temos opções desde cirurgia cada vez menos invasivas, até tratamentos com radioterapia e quimioterapia muito pontuais que diminuem os efeitos colaterais e aumentam a chance de cura desses tumores. Mas ainda assim, mais uma vez, o diagnóstico precoce é a chave para que se tenha uma chance maior de cura. E uma outra chave, a prevenção, o nosso dia a dia, doutor, a nossa alimentação, o que a gente come, o que a gente bebe, gente que fuma. Quais são exatamente essas prevenções específicas para esse tipo de câncer, doutor? Então, para todos os tipos de câncer, eu diria, cessação do tabagismo e beber com moderação, né? Além da alimentação saudável, atividade física, a gente consegue reduzir cerca de 30% dos casos de câncer com isso. Para o câncer de cabeça e pescoço especialmente, óbvio, mais uma vez, a cessação do tabagismo, e é bom que se diga que a gente tem como oferecer esse tratamento na rede SUS, inclusive aqui em Aracaju, a bebida com moderação e a vacinação para HPV, mais uma vez eu gosto de reforçar, previne câncer de boca. Mãe, pai, vacine suas crianças de 9 a 14 anos na rede SUS, é gratuito e tem um impacto muito grande na saúde dos seus filhos. E só para concluir, sem preconceito algum, com relação a essa vacinação, é importante enfatizar, né, doutor? Exatamente, não há nenhum registro, nenhuma relação com o aumento uma diminuição, na verdade, de iniciação da atividade sexual. Isso é fake news. Não faz sentido, não tem relação uma coisa de maneira alguma. Doutor Miguel, agradecemos demais essa conscientização relacionada a esse mês, é muito importante o Julho Verde, e muito obrigado pela sua participação.
participação e também pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado e boa tarde, doutor Miguel. Boa tarde.